E é impressionante como o Crespo conseguiu mudar o ambiente, eu não sei. Ele achou peças que estavam esquecidas, colocou sistema... Até o Luan voltou. Um sistema que até o Zubeldia fazia, mas que não era tão, né? O Zubeldia é uma mentira de treinador. É verdade. Vocês foram enganados. Todo mundo aqui foi enganado por esse cara. Esse cara não é treinador nem aqui, nem na China. Isso é pensamento meu. E aí? Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora acompanhar aqui o que a mídia esportiva está falando sobre o São Paulo, o Crespo, que desde a sua estreia vem conquistando resultados importantes. Aí o São Paulo vem conquistando resultados importantes. Nos últimos 15 pontos disputados no Brasileiro, o São Paulo conquistou 13, vem numa sequência muito boa de 5 vitórias seguidas, 5 vitórias consecutivas, 4 no Brasileiro e 1 na Copa do Brasil. Essa semana também tem jogo importante, partida de volta contra o Atlético Paranaense. Primeiro jogo, o São Paulo venceu 2-1 e essa semana tem a partida de volta lá na casa do Atlético Paranaense. Vamos acompanhar aqui o que a mídia está falando aí desse São Paulo, projetando também a sequência dos próximos jogos. Deixar aqui na descrição créditos ESPN Brasil e também Rádio Bandeirantes. Deixa o like para estar fortalecendo, aproveita também, já escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Piero Diego Lugano, qual é o time que nas últimas 5 rodadas do Brasileiro, de 15 pontos, ganhou 13? Responde, Luganito. Bom, obviamente o São Paulo está vivendo a melhor fase no ano. Nosso São Paulo, Fábio. Onde você não? Tem que ter um pedaço. Ou seja, obviamente que sempre a mudança de treinador genera aí um cambio de energia, de clima, né? Que nem sempre tem a ver a grandes decisões tácticas ou técnicas, sino, como sempre falo, o assunto de energia. Acho que Crespo tem encontrado um time diferente, um pouco por virtude e outro pouco por sorte, né? Porque jogadores que se contunderam, que se machucaron, como Lucas, Oscar, mismo Ferreirinha, que son jugadores de una entrega física, ¿no? Como falamos do Palmeiras, entrega física bem diferente al São Paulo en los últimos jogos, donde ele coloca prácticamente a línea 5, con 3 volantes no meio, né? Então são muitas pernas, muitos caras correndo, muita intensidade. Você tá adorando esse negócio de 3 volantes, né? Eu gosto... 3 zagueiros e 3 volantes. Eu o que não gosto são de los puntinhas que não marcam, não fazem gol, não cruzam, não ajudam na marcação, mas estão lá marcando lateral, não adianta nada. É melhor jogar com 3 volantes. O Pontinho, igual do Pontinho. Parece que é obrigação, depois que o Barça e o Ajax inventaram isso, parece que é obrigação. 3 volantes que corram no campo todo. Abaixo as pontinhas. 3 volantes que corram no campo todo, que corram no campo de trás hacia a frente, que pressione, que façam gol. Pablo Maia fez gol na Copa do Brasil, Bobadilla fez agora, Alisson fez gol. É melhor que jogadores que têm menos produção. Na sua época, você lançava pro pontinha. Rico. É bom ter um pontinho. É bom ter um pontinho. De vez em quando é bom ter um pontinho. Nós sempre quando ponta, não era pontinha. Não era pontinha. Então o Crespo tem achado um time, você vê, que marca, que briga, porque tem qualidade física, tem muita perna no meio campo, e aí é muito difícil superar. Aí vai criando, vai chegando. Outra coisa que São Paulo melhorou, que a gente já até criticava, bola parada. Bola parada. Nossa, eu ia falar isso agora, eu falei essa observação que não tem agora. a ver com treinador, não tem a ver com treinador, tem a ver com a agressividade do jogador. Mas isso não é treinado? É treinado, mas sempre tem a ver com minha agressividade e eu me ponho de acordo com o cara vai acusar. Se tivesse nascido em Montevidéu. É isso. Mudou o cenário. Não, porque tudo... Isso é o dedo do treinador. Tudo é... Tudo aqui é... O Rio da Prata, cara, o lado faz uma diferença. Tudo é graça ou culpa do treinador. Não, o jogador tem também a responsabilidade. E agora São Paulo tem meu bola parada, obviamente, porque tem melhor batimento. Esse pênalti que deram pro Internacional? Nada a ver. E só deram porque São Paulo está 2-0, né? Se o jogo tivesse... Ó, o final, hein? Nada a ver. De novo, o juiz vai ao VAR, está vendo que o contato é mínimo. Né? Mas o juiz teve a oportunidade de não aceitar, não acatar a observação do VAR. Depois com o VAR, como sempre falo, os caras sabem de regulamento, mas não entendem nada de futebol. Nunca esse contato genera aquela caída do jogador do Inter, né? Então, acho que tá. Lo mismo sempre. Os caras sabem de regulamento, mas não sabem de futebol. Então, vai no VAR, qualquer contato eles acham que é falta. E o jogador hoje, que está jogando, como sabe que o juiz, o VAR, até quem comenta a televisão, é vulnerável. Qualquer contato o jogador se joga, né?
Então, é culpa do jogador, mas o jogador tira vantagem, na verdade. Tira vantagem do desconhecimento e a falta de campo, né, de jogar bola dos caras que apitam, né? O São Paulo na quarta-feira tem o Atlético Paranaense, estava tranquilinho na ida, 2-0, jogo controlado. Mais do que controlado, o São Paulo teve oportunidade de fazer o terceiro gol, mais uma oportunidade. Aí começou ali um calcanharzinho aqui, uma canetinha ali, uma firula a colar e, não sei se isso é transmitido pro time em geral, deu uma afrouxada na marcação, o Atlético diminuiu e ganhou uma sobrevidinha pro jogo na Arena da Baixada, mesmo estando numa draga danada na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem estava vencendo o Paysandu até o final em casa e cedeu o resultado, cedeu o empate. Isso tem muito peso, Plirra. O Atlético Paranaense não vive um bom momento na Série B e o São Paulo vem de sequências de vitória com uma confiança lá em cima. Eu acho que o São Paulo tem tudo para fazer um grande jogo, como vai fazer e buscar a classificação. Você acha que esse gol sofrido não vai ter muito peso? Não, acho que não. O São Paulo, e te digo mais, São Paulo tem condições de vencer o Atlético Paranaense na Arena. Pelo momento, pelo que está jogando, né? E é impressionante como o Crespo conseguiu mudar o ambiente, eu não sei. Ele achou peças que estavam esquecidas, colocou um sistema... Até o Luan voltou. Um sistema que até o Zubeldia fazia, mas que não era tão, né? E o time está jogando de uma maneira... Joga no quarteto mágico na frente, que não corriam, ou que não tem... Mas é um jogo para o São Paulo olhar como São Paulo, último jogo, corre a diferença. Ele tinha a pressão de... Não sei se foi solução de Crespo ou foi sorte da condução. Aproveitar que semana que vem você vai estar fora, e o futebol é muito dinâmico, o Lucas no sábado já deve participar do jogo contra o Vitória. Quando o Lucas e o Oscar estiverem à disposição? É um tema, é uma bucha interessante para Crespo, né? Assim, por la cultura Brasil... Deixar um no banco já é difícil. Então, por os dois? Por la cultura Brasil. Não vai deixar. Por la cultura Brasil, por la cultura... Aí vai morder o time desse jeito? São Paulo, você se colocar para jogar junto, vai ter que mudar essa maneira de jogar. Muito, né? vai mudar muito, né? tudo. É isso. 100%. Aí é o trabalho do treinador, né? Agora, se ele... Vai mudar todo um contexto. Se ele perder um jogo, mas vai ter que mudar. Fábio. Os 10 não jogam, 2 dos 3 tem que jogar. Se ele perder um jogo de Libertadores, por exemplo, com Lucas e Oscar no banco, mesmo com com 6 vitórias consecutivas no cenário vestiário. É por la cultura Brasil, cultura São Paulo. Agora, se ele com um time sólido como está, com muita dinâmica, brigador, que vai ganhando espaço no campo e assim domina o adversário, com esse time, ele vence sem Lucas ou sem Oscar, bueno, aí até que vai ser criticado igual. Vai manter uma sobrevida, né? Você sempre fala da dificuldade de mobilização do sul-americano, de ter uma constância, assim, numa pegada enlouquecedora. Esse São Paulo, você falou, o Fábio Santos agora há pouquinho do Cuca, que faz a marcação individual, tal, pô, o cara acompanha ali o marcador o tempo inteiro, o campo inteiro. O Crespo também joga dessa forma. O desgaste é muito maior. Nesse nosso calendário doido, como é que se mantém isso? É difícil. Nos últimos jogos, inclusive nesse jogo do Inter, tem espelhado muito os times contra o São Paulo, né? Tem muitos times vindo com 3 zagueiros para jogar. Às vezes assim fica até mais fácil, mas quando você vem num outro esquema, você quer fazer algum tipo de marcação individual, realmente o desgaste é muito grande. Nessa sequência, é aí que você tem que achar outras soluções, só que essa outra solução, ela te dá um outro esquema, que foge daquilo que vem dando certo. Não é fácil ser treinador, não. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Além da questão dos egos, né? De todos. Se o Crespo for igual o Mojica, aí o Lucas vai sentar. Porque quando eu voltei, tinha Kaká, Kardec, Ganso e Pato. Eu fiquei no banco. Mesmo criticado pressão para mim jogar, ele me colocou no banco. O assunto é que São Paulo, nos últimos jogos, ele se impôs por dinâmica, por força, não por técnica. Não por ser tecnicamente superior ao rival. Enquanto nós contra Fluminense, Corinthians, contra Inter. Então, já com Lucas, os caras, muda o jogo, né? Muda o jogo. Enquanto nós estávamos aqui já proseando no resenha da rodada, menino Ney. São Paulo no período desde a chegada do Crespo. São Paulo no Brasileirão. 13 pontos no período, é o líder
no período na soma de pontos. Vitórias 4, lidera também. Sucesso em duelos aéreos, 57%, lidera. E aí é segundo em gols marcados, com 10, sucesso em duelos e posses recuperadas por jogo. Zupac, vamos lá. Vamos lá. Eu era o cara, um dos caras que fala, pô, não acho que a responsabilidade é do Zubeldia. E até continuo achando. Mas é óbvio que quando rola uma mudança e esse tipo de situação, você fala, ok, a mudança deu certo. Queria que você falasse o que mudou neste São Paulo do Crespo. Não, a mudança deu certo, mas eu acho que a gente tem que tratar ainda como uma fase embrionária. A mudança deu certo agora. A gente pode lembrar, o mesmo Zubeldia, quando chegou, rapidamente foi alçado uma posição de ídolo instantâneo, porque naquela época a mudança também tinha dado certo. O Crespo, quando chegou da outra vez, chegou muito bem, a mudança na época deu certo, depois do Diniz, e ele foi campeão paulista com o São Paulo, mas depois não deu certo e ele foi demitido. Então acho que a gente tem que ter calma. A mudança agora, nesse primeiro momento, esse primeiro impacto deu certo e deu muito certo. É uma transformação em relação à postura da equipe, a energia que o São Paulo bota em campo, ela é diferente. O encaixe do esquema tático com as funções que o Crespo distribui para os jogadores mudou o São Paulo, especialmente no meio-campo. A grande mudança do jogo do São Paulo está nas peças de meio-campo, com o encaixe Bobadilha, Marcos Antônio e a própria lesão do Oscar facilitou, é duro falar isso, mas a lesão do Oscar facilitou esse encaixe para a dinâmica do jogo, para formar um tripé Alisson, Bobadilha, que cresceu muito, e o Marcos Antônio, que para mim é o grande destaque da equipe. Ontem contra o Inter, foi um time que trabalhou muito bem a compactação defensiva, muito rapidamente o São Paulo recompactava a linha de 5 certinha, com os 3 meio-campistas, os 2 homens de frente, o Luciano e o André Silva, para tentar recuperar e esticar. Então é um time que vem funcionando muito bem, é um time que vem jogando com muita velocidade, e eu acho que vem aproveitando boas características dos jogadores. Não sei se vai ser assim para sempre, no longo prazo. Essa primeira imagem, ela é muito positiva, muito bom para o Crespo, melhor ainda para o São Paulo. André, quero te ouvir também sobre isso. Eu concordo com o Gustavo e acho que existe um argumento aí a favor do Crespo e tudo bem, é verdade. As coisas estão dando certo, né? Há pouco falamos do Felipe Luiz sendo criticado, passando por um momento difícil no Flamengo. Ele já foi cogitado como futuro técnico da seleção brasileira e, num determinado momento, assim, para rápido, hein? Sim. Né? No final do período do Dorival. Sim. Se azedar Ancelotti, olha, sim. Né? E como é que fica essa situação agora? Né? Então, os técnicos, eles são... Eles estão nesse carrossel, né? Girando, entrando e saindo dos clubes, bem avaliados, mal avaliados. A coisa sempre é assim. O Crespo está num momento de alta e não tem como ser diferente. É claro que o São Paulo melhorou com ele. Os resultados não são do tipo casuais, circunstanciais. Daqui a pouco o campeonato vai pegar e a verdade vai se revelar. Não acho que o São Paulo vai continuar ganhando jogos nessa frequência toda, com essa sequência. Que pode até aumentar, mas acho que o normal, como o próprio Crespo disse na entrevista, é a coisa ser um pouco mais equilibrada. De qualquer maneira, tem um argumento que é indiscutível. Os jogadores que estavam ausentes quando o Zubeldia, visivelmente chateado com essa situação de não ter os melhores jogadores do elenco do São Paulo à sua disposição, atribuir a essa ausência a instabilidade e até as irregularidades do time, eles permanecem ausentes e o São Paulo ganha. E ganha há várias rodadas, sem esses atletas. Concordo também com o Gustavo quando ele diz que, e é complicado também falar isso, o fato do Oscar não estar disponível ajudou o São Paulo a se encaixar com os jogadores atuais na maneira que o time vem fazendo. Ontem, especificamente, e a gente conversou sobre isso no Equipe F antes do jogo começar, o Roger anunciou uma mudança de sistema, um jeito diferente de jogar, para ter 2 atacantes que até então não se imaginava que jogassem juntos, e ele teve que alterar o time. É óbvio que ele não fez isso num piscar de olhos, quando estava no ônibus indo para o estádio. É claro que o Internacional trabalhou para dar ao seu treinador a tranquilidade para escalá-lo num jogo importante, o jogo de ontem, porque agora o Roger também balança no Internacional. Mas o São Paulo ficou numa posição, entre aspas, confortável de poder explorar os receios de um time que passaria a atuar naquele jogo de uma forma diferente.
E foi muito o que aconteceu. São Paulo no momento de confiança lá em cima, o Internacional ao contrário, um time cheio de dúvidas, jogando de uma outra maneira, tentando fazer as coisas acontecerem, não conseguiu e o São Paulo se deu muito bem. Zupac, o São Paulo no primeiro turno tinha a discussão de lutar contra o Z4 na matemática, mas bem nas Copas. Sim. A importância do respiro, seja lá qual for o objetivo futuro do São Paulo no Brasileirão, mas para poder, no momento em que vai encarar as Copas, especialmente a Libertadores, pela conexão, tá com essa gordurinha para não pensar em Libertadores com a corda no pescoço do Brasileirão. É assim, é importante por 3 motivos. Primeiro, é importante nesse sentido, se for preciso sacrificar o Campeonato Brasileiro pelas Copas, para isso não representar riscos. Legal. Segundo motivo, caso as coisas não andem bem nas Copas, o São Paulo tem que estar, pelo time que tem, na briga por uma vaga na Libertadores. Vaga direta ou vaga nas fases preliminares. Está ali entre o terceiro, quarto, sexto, sétimo, as vagas vão aumentando. Então, se as coisas não forem bem nas Copas, São Paulo cair para o Atlético Paranaense, ou lá na frente, na Copa do Brasil, ou eventualmente para o Atlético Nacional na Libertadores, para a próxima temporada do São Paulo, a temporada 26, não ter uma disputa de Libertadores comprometida por uma distância dessa faixa. E terceiro, que é uma coisa que a gente muitas vezes não leva em consideração nessa questão de priorizar competições, a melhor maneira de o São Paulo chegar bem para os jogos de Libertadores e de Copa do Brasil é qual? É viver um bom momento. Sim, bom ambiente. E aonde que vai construir um bom momento? Nos jogos do Campeonato Brasileiro. Isso é elementar. Ganhando jogos em sequência do Brasileiro, São Paulo vai estar muito melhor para os jogos contra o Atlético Nacional pela Libertadores. Então, por todos os motivos possíveis e imagináveis, essa sequência de vitórias ela é importante nesse olhar para Campeonato Brasileiro e Copas. O São Paulo não será campeão brasileiro, muito improvavelmente. O São Paulo pode ser campeão de qualquer uma das Copas. Não é favorito, não é top 3 favorito de nenhuma delas, mas pode ganhar qualquer uma das Copas e momentos como esse, nessa faixa da temporada, isso pode ajudar. Vamos seguir aqui o Sport Center. Paulo, que não para de ganhar, Paulo do Vale, pai do Santiago. Não para de ganhar, 5 vitórias consecutivas, 6 jogos sem perder. Detalhe, tô vendo ali o escudo do Red Bull Bragantino. O São Paulo está a 6 jogos sem perder, que começou justamente com o empate contra a equipe do Red Bull Bragantino. E o Red Bull Bragantino está a 6 jogos sem vencer, sendo que o empate com o São Paulo foi o último jogo que o Red Bull não perdeu. Então são campanhas aí nos últimos 6 jogos inversamente proporcionais. Futebol é louco, né? Cruzeiro joga com o Remo em casa, 50 mil pessoas, perde. Vai jogar Ceará, no Engenhão, né? Vai jogar no Engenhão, ganha do Botafogo de sobra, na verdade? Exatamente. O Bragantino a gente colocava aqui, nossa, o Bragantino vai chegar, Cara, se o Bragantino não ficar esperto, ele pode até cair. É verdade. Sabe, é muito louco isso, né? Agora, aí vem a camisa grandiosa que é a do São Paulo, né, irmão? Exatamente. E são 6 jogos aí na sequência, o que pode aumentar ainda mais, né? Porque o São Paulo tem o Atlético Paranaense quarta, é viável. Do Brasil, né? Você imaginar que o São Paulo possa vencer. O Atlético não consegue engrenar na Série B de novo, né? Ontem não venceu a equipe do Paysandu. E aí o São Paulo tem a chance de pelo menos empatar, quem sabe, porque o empate da classificação. No final de semana tem o Vitória, depois... Aqui, né? Isso, depois começa com os duelos da Libertadores, aí é algo mais complicado. Tem o Atlético Nacional pela frente, mas o ânimo mudou, né? O ânimo que antes era um pouco negativo. Na verdade é o Crespo, né? O Crespo. Acho que é o Crespo que mudou. Exatamente, né? O trabalho do Zubeldia realmente fica ainda mais difícil de defender depois dessa chegada do... Eu sempre falei isso aqui na Rádio Bandeirantes, na Rádio Craque Neto. Os donos da bola, o Zubeldia é uma mentira de treinador. É verdade. Vocês foram enganados. Todo mundo aqui foi enganado por esse cara. Esse cara não é treinador nem aqui nem na China. Isso é pensamento meu. E aí? Mas o tempo rapidamente te deu razão. Muito obrigado. Craque Neto. E o Hernan Crespo, quem sabe... Jogou, hein? Baita atacante, né? Tá louco, irmão. Um dos melhores da década de 90, né? Ele e o Batistuta na seleção argentina. Meu Deus. Realmente. Ortega, verdade. Bom Galhardo.
Argentina, não, Verón é outro Redondo. patamar, né? Redondo. Quantos habitantes tem quantas pessoas vivem na Argentina? 90 milhões, 80 milhões? Não sei. A Argentina é um país pequeno, Chutando né? cego aqui. Não sei. Não sei se é isso não, velho. Acho que é muito isso aí. 45. 45 milhões. mal. O que eles têm de meia, o que eles têm de atacante, o que eles têm de goleiro, o que eles têm de zagueiro, nós com 220, 45 milhões eles têm, nós temos 220 milhões. Quem que foi o último campeão? Argentina. Quem que foi o último vice? Argentina também. Não é não? Quem briga pra ser campeão de novo? Brasil. A Argentina foi vice em 14, né? Aqui Não mente, irmão. foi vice em 14, né? Isso, 14, E foi depois- campeão em 22. 22. Isso. E E é a nós? atual campeã, tricampeã da América ou bicampeã? Não, Bicampeã, né? então 45 milhões. 8 times só na capital. E um monte de treinador bom também, Um né? monte de treinador bom, um monte de jogadores que jogam da Europa. Será que o nosso futebol não precisa ser repensado? A gente vai agora. É isso aí, torcedor do São Paulo. O pessoal falando sobre esse trabalho do Crespo, que é um ótimo trabalho após a sua estreia, a sua reestreia, né, que já tinha comandado o São Paulo. Após esse seu retorno, o São Paulo conquistando resultados importantes. 13 pontos dos 15 disputados no Brasileiro. Isso aqui foi nos últimos 5 jogos, né, do Brasileiro. O São Paulo conquistando dos 15 pontos, né, disputados, o São Paulo conquistando 13 pontos. Empatou ali contra o Bragantino e de lá para cá encaixou uma sequência muito boa, né, de vitórias. Tá, 5 vitórias consecutivas, há 5 jogos aí que o São Paulo vem vencendo e o torcedor espera que essa boa fase continue. Essa semana tem jogo importante contra o Atlético Paranaense. O São Paulo venceu o primeiro jogo e tem essa partida de volta lá na casa do Atlético, lá em Curitiba. Dos últimos 15 pontos disputados no Brasileiro, o São Paulo conquistou 13, 4 vitórias no Brasileirão. Aqui só os números, né, do Campeonato Brasileiro. E gols marcados 10, sucesso em duelos 53%, passes recuperados 43%, sucesso em duelos aéreos 57%. Aqui é o ranking, né, do São Paulo no Brasileiro 25, desde a estreia do Crespo, né? Bons números do Crespo nesse seu retorno aí ao São Paulo. E o torcedor com certeza está feliz, está contente. A sequência dos jogos do São Paulo tem o Atlético Paranaense, final de semana tem Campeonato Brasileiro, depois tem duelos da Libertadores, né, também das oitavas de final, e eu acredito que dá sim para o São Paulo, quem sabe, encaixar uma sequência melhor ainda de vitórias no Brasileiro e quem sabe já entrar ali no G4. É claro que tem que pensar jogo a jogo, rodada após rodada. Primeiro pensar também nessa partida aí contra o Atlético Paranaense. Os próximos jogos, Atlético Paranaense na quarta às 19h30, essa partida que vai ser em Curitiba. Depois o São Paulo pega o Vitória, esse jogo que vai ser no Morumbi. Acredito que dá sim para vencer, né, o Vitória, conquistar mais 3 pontos, quem sabe. Aí depois já tem a primeira partida das oitavas de final da Libertadores contra o Atlético Nacional. Essa primeira partida aqui é lá na Colômbia, fora de casa. Depois o São Paulo visita o Sport lá na Ilha do Retiro pelo Brasileiro e tem o jogo da volta contra o Atlético Nacional no dia 19/8. Depois volta novamente a jogar o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Essa partida que vai ser em casa, depois pega o Cruzeiro, Botafogo. Aqui vai ter uma sequência já mais difícil do Brasileiro, né? Que é Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo. Aí tem o Santos, tem o Ceará também, que vem fazendo uma boa campanha. Tem o Fortaleza, Palmeiras, Grêmio, uma sequência aí mais pesada, mas vamos aguardar os próximos jogos do São Paulo. Primeiro essa partida contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira amanhã. Já deixa o seu palpite para essa partida. É isso. Deixa a sua opinião aqui abaixo. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Valeu e até a próxima, galera.